telespectador, nesta hora você está contemplando o programa Cristo Nossa Esperança, da Missão Pentecostal Assembleia Cristã. O alvo deste programa é a glória de Deus e a salvação da sua alma. E para isso, por favor, procure obter as muitas mensagens deste ministério, tais como evangelismo, ensino e profecia, para estes últimos dias da Hora da Graça. Prepare-se para o iminente evento universal que é o arrebatamento da Igreja de Cristo, a fim de evitar passar pela grande tribulação. E agora, dentro de momentos, vamos assistir à mensagem.
rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti e extasiado então me senti. Anjos descendo trazem dos céus ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Amém. Deus é digno de toda a glória. Paz seja com os irmãos, paz seja convosco, meu amado telespectador ao seu lar. Chega a este programa como é nosso costume, cada domingo às 5 horas da tarde ele está no céu. Jesus, vamos então cantar o corinho 3, 8, 5. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, Rei. Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, Rei. Sua glória enche a igreja. Sua glória enche a igreja. Sua glória enche a igreja. Santo é o Senhor. Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, Rei. Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, Rei. Sua glória enche a minha vida. Sua glória enche a minha vida. Sua glória enche a minha vida. Santo é o Senhor. Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, Rei. Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, Rei. Sua glória enche a terra. Sua glória enche a terra. Sua glória enche a terra. Santo é o Senhor. Só Deus é digno da glória, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vou cantar para a glória do Senhor um cântico chamado A Rosa de Sarão.
triste, eu era triste, Jesus me libertou. Cristo é o tema, Ele é o tema da minha canção. Achei a rosa de Saron, o lírio dos vales, a estrela da manhã. Achei a rosa de Saron, o lírio dos vales, a estrela da manhã. Tu és o que reina e o que és e o que há de ser. És o Emmanuel. Tu és o que reina e o que és e o que há de ser. És o Emmanuel. Cristo é o tema, Ele é o tema da minha canção. Ele é o tema, Ele é o tema do meu coração. Eu era triste, Jesus me libertou. Cristo é o tema, Ele é o tema da minha canção. Amém, glória a Jesus. Quem tem achado esta rosa de Sarão, a vida está mudada, está modificada, porque eu entrando nessa casa, limpa essa casa e faz das pessoas uma nova criação. Amém, glória a Jesus. E agora nós vamos meditar na Sagrada Escritura, abrindo a Sagrada Escritura na Epístola de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Vamos ficar de pé e vamos ler de novo o texto que foi lido a semana passada. Nós vamos falar de novo acerca da vida no lar. Vamos continuar o nosso assunto acerca da família. Glória ao nome de Jesus. Capítulo 3 da Epístola aos Colossenses, a partir do verso 14. E sobre tudo isto revestivos de caridade, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um corpo, domina em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça no vosso coração. E quando fizeres por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai vossas mulheres e não vos reiteis contra elas. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Nesta hora, nós vamos chamar a esposa para nos levar ao altar da graça de Deus em oração, e depois nós vamos meditar na Sagrada Escritura. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória ao nome do Senhor. Damos graças a Deus por estarmos na presença do Senhor e podermos exaltar um Deus tão glorioso, um Deus tão maravilhoso, aleluia. Querido telespectador, aproxime-se do Senhor e você vai ver a obra que o Senhor vai fazer na sua vida. Glória ao nome do Senhor. Meu Deus e meu Pai, é bom estarmos perante Ti, Senhor. É bom exaltarmos este nome, que é nome sobre todo nome. Por este nome bendito, este nome sacrosanto, Senhor, tem sido perdoados os nossos pecados. Glória a Tu, Jesus, aleluia. Senhor, tem sido pelo Teu precioso nome, pelo Teu precioso sangue, pela Tua vida dada no Calvário, aleluia. Nós temos alcançado vida e vida com mais abundância. Bendito seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Damos glórias ao nome santo e bendito de Jesus, este nome precioso, aleluia, que é a arma ao
maravilhoso conhecer-te, Senhor, ter comunhão contigo, saber, Senhor, aleluia, aquilo que tu és capaz de fazer, glória ao teu nome. Sim, meu Senhor, tu transformas, Senhor, os corações, aleluia, tu tornas o mais vil pecador no maior santo. Bendito seja o teu nome. Esta é a tua especialidade, aleluia, é de fazer coisas velhas, meu Senhor, nova criação. Bendito seja o teu nome, meu Deus e Pai. Obrigado, aleluia, por estarmos na tua presença. Paizinho querido, obrigado por estares neste lugar, obrigado por ouvires o nosso clamor, obrigado por responderes à nossa oração. Ó Senhor, abençoa o teu servo, a mensagem que tens para os nossos corações. Abençoa, Senhor, todos aqueles que nos veem e ouvem através destes canais de televisão, Senhor, e com o propósito, Senhor, que a tua palavra chega a cada lar, é para que cada lar, Senhor, um dia não tenha desculpa diante de ti, dizendo que não conhecia, que não sabia. A tua palavra é ministrada, Senhor, aos quatro cantos da terra. Ela vai através da televisão, através da rádio, através de panfletos, através de satélite. Meu Deus, a tua palavra está chegando a toda a parte, Senhor, e a tua vinda está próxima. E que desculpa há de dar o homem diante de ti. Meu Deus, ajuda-nos, ó Senhor, Senhor, a alcançar corações, aleluia, para o teu reino. Tem grande misericórdia, Senhor, daqueles que nos veem e ouvem. Pai Santo, abençoa o teu servo, ajuda-nos, Senhor, na explicação do teu evangelho. A nós, dá-nos um coração, Senhor, aleluia, que possa receber e guardar a tua palavra. Meu Deus e Pai, aleluia, nós te pedimos que a tua bênção seja sobre nós, Senhor, neste lugar, no nome bendito de Jesus e para a glória de Deus Pai, aleluia, amém. Graças a Deus por Jesus nosso Senhor. Faça favor de sentar. Nós queremos continuar, e esta é a segunda vez que meditamos neste assunto magno acerca da vida e do lar. A vida que os cristãos devem ter no seu lar. E não só para todos nós, devemos ouvir a Sagrada Escritura e aprender do Senhor, conforme Ele diz: eu sou manso e humilde de coração. Naturalmente, o nosso texto é apenas desde o verso 18 até ao verso 21, como lemos a semana passada, referentes a pais, a mães, a filhos, a esposas e a maridos. Como nos narra o texto sagrado, nós verificamos nele os deveres das famílias cristãs para o bom desenvolvimento do seu lar, da sua família. A família de hoje, mais do que nunca, é alvo do inimigo e desde sempre foi, desde que houve a primeira família na terra. Mas hoje, mais do que nunca, é o alvo do inimigo para a destruir de muitas e variadas maneiras, com divórcios, com separações de filhos, de esposas, de maridos, etc., com corrupção, drogas, cadeias, adultérios e um sem número de coisas que trazem para destruir a família. E esta é a primeira instituição divina que Deus criou, naturalmente com o casamento. Quanto à Igreja de Cristo, ela tem um ensino específico para se manter unida, educada, santificada, junta e adornada com o Espírito Santo. Os deveres cristãos dizem respeito a mulheres, a maridos, a filhos e a pais, conforme temos vindo a falar. Semana passada ficámos falando de que marido e mulher são dois, uma carne. Marido e mulher são dois, uma carne. Portanto, o Senhor diz: aquilo que Deus ajuntou, não separa o homem. E é só. E é só. Glória ao nome de Jesus. Mas então, pastor, lá não há divórcios. O divórcio é permitido apenas por causa do adultério. Mais nada. Glória a Deus. E será muito bom que aquele que se separou fique sem casar. Mas se casar, tenha cuidado, seja no Senhor como as viúvas, etc, etc. Mas vamos então falar acerca
do assunto que mais convém a nós ouvir nestes dias presentes. O dever dos maridos é amar sua esposa, como temos vindo a falar acerca da esposa, reverenciar o seu marido, sujeitar-se ao seu marido, e etc, etc. Portanto, o dever do marido é amar a esposa, e amar é sentir ternura, é querer bem, é sentir prazer na pessoa e tratar dela, protegê-la e guardá-la. A esposa não pode andar sozinha, porque ela pode ser afetada como Eva foi afetada quando ela estava sozinha. Não é em vão que as Sagradas Escrituras dizem que a mulher é o vaso mais fraco. Você ouviu bem? Todos nós aqui ouvimos? Não é em vão que a Bíblia diz que a mulher é o vaso mais fraco. Ela precisa ser protegida pelo marido, precisa ser orientada, precisa ser guardada, precisa ser protegida. A esposa é parte do marido e o marido é parte da esposa, porque são os dois uma só carne. Portanto, devem viver em paz um com o outro, compreender-se mutuamente, respeitarem-se mutuamente. Existem muitas lágrimas em muitos lares por não haver temor de Deus, nem respeito nas posições familiares. Cada qual tem a sua posição nas Escrituras, no lar, na família, etc, etc. No lar cristão existe respeito mútuo e compreensão mútua, embora as personalidades sejam diferentes, mas com o caráter cristão. Com o caráter cristão. Embora as personalidades sejam diferentes, o caráter cristão tem que prevalecer. Amar a esposa é uma ordem divina. E isto acontece porque a esposa reconhece a autoridade do marido. Eu estou falando em termos bíblicos, não estou falando em termos sociais, naturais ou políticos. Em termos bíblicos. E é isso que nos interessa. Um homem chamado Roger Johnson disse: o amor é a fita métrica com a qual se mede o cristão. Maridos, amai vossas mulheres. Uma pessoa chamada A. Vinnet afirmou: nós crescemos na proporção que amamos. As pessoas, quando se convertem, vivem e veem como um pedaço de árvore que Deus vai torneando-se até sair uma obra de arte pelo divino carpinteiro. Vós, maridos, amai vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. O amor cobre uma multidão de pecados. 1 Pedro 4, verso 8. Nós vamos 2 páginas atrás, 3, em Efésios 5, verso 25 ao verso 29. Aí temos as responsabilidades e os deveres do marido para com a esposa. Efésios 5, verso 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como os seus próprios corpos. Podemos dizer amém? Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Vamos dizer amém e amém. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor à igreja. Marido e mulher são dois, uma só carne. E se a mulher deve reverenciar o marido e sujeitar-se a ele, o marido deve amar a sua mulher como a si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. O ensino sagrado do marido ocupa nas Escrituras um lugar também de relevância. Não só a esposa lhe é sujeita, mas ele ama como Cristo amou a igreja. É tão profundo este ensino que é comparado à morte de Cristo em favor da sua igreja. Este assunto é tão profundo que é comparado à morte de Cristo pela igreja do Senhor. Amar a mulher como Cristo amou a igreja. Oh, é tão lindo a gente dar-se bem, não é? É tão lindo a gente dar-se bem, ter paz no lar, filhos vendo o exemplo cristão, marido e esposa vivendo como uma só carne. É tão lindo. O verso 28 e verso 29 não deixa lugares de dúvidas, não deixa dúvidas à comunhão íntima
e união íntima do casal cristão, que são como se fosse uma só pessoa. Eu quero ler 1 Pedro 3 e verso 7, que diz assim, a palavra de Deus: igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Podemos dizer amém? Amém. Dai honra às vossas esposas. O marido e a esposa cristã sabem ocupar cada um o seu lugar no lar e fora dele. E seus filhos verão o exemplo. Eu queria que todos estivessem com atenção e depois lessem em casa aquilo que eu digo. Vocês podem ver através da televisão ou obter uma cópia, porque nós não podemos parar. Glória a Jesus. Eu ia dizendo que o marido e a esposa cristã sabem ocupar o seu lugar no lar e fora dele, e seus filhos veem o exemplo, e a família será abençoada pelo Senhor. O sentimento cristão deve prevalecer em nossos lares, porque professamos a fé cristã e para Deus não há outra. O marido e a mulher devem lembrar-se de que são os dois uma só carne, como diz a Sagrada Escritura. E nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a sustenta, antes a alimenta, como Cristo à Igreja. Não é deixar que a mulher passe fome nem os filhos, é dar-lhe de comer. E também não é discutir com o marido ou pôr o marido fora da porta, é reverenciá-lo, é sujeitar-se. Isto é ensino cristão. E quando isto é praticado nos lares, então podemos cantar aquele corinho: vai tudo muito bem na casa de meu pai, onde tudo é paz e amor. Porquê que vai tudo bem na casa do pai? Porque começa no nosso lar. O respeito mútuo é muito lindo. Muitos espancam as suas esposas e dão-lhe maltrato. Por outro lado, existem mulheres que põem os maridos fora da porta. No cristianismo não é assim. Vamos dizer, no cristianismo não é assim. Suportam-se uns aos outros, respeitam-se uns aos outros, submetem-se uns aos outros, etc. E todos a Deus. E porque não é assim, é porque somos cristãos. No cristianismo não existem essas coisas más, porque nós somos cristãos. E Cristo é a verdade, Cristo é amor, etc, etc. Somos cristãos e amamos a Deus, porque aceitamos o seu ensino sagrado, porque cada um se ama e respeita, não se odeiam nem se apartam, unem-se e suportam-se um ao outro. A esposa tem o seu lugar no lar e também o marido tem o seu lugar. 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, 2 e 3 diz estas palavras. 1 Coríntios 11, 1, 2 e 3. Sendo meus imitadores, como também eu de Cristo, e louvo os irmãos por quem tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos que vos entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo o varão. E o varão a cabeça da mulher. E Deus a cabeça de Cristo. Cada um tem o seu lugar no lar, na igreja e na sociedade. Vejamos as responsabilidades mútuas do casal cristão. Com o casamento que Deus instituiu, vem também responsabilidades. Não só de marido e mulher, relativas ao bom comportamento mútuo com os filhos na sua educação, mas também tem que compreender que a sua união e compreensão e respeito é para os bons e os maus momentos da vida. Momentos da vida, com ele e com ela, suportando-vos nos
bons dias e suportando-vos nos maus dias, compreendendo-se um ao outro, etc. E não deixando um ao outro por qualquer coisinha, qualquer discussão. Isto não é cristão. Isto não há no cristianismo. Existem casais por este mundo que, se o esposo fica impossibilitado de fazer a sua vida normal por um acidente ou por outra causa, às vezes até perde o trabalho, muitos são os que se divorciam, ou muitas são as que se divorciam. Ali não há amor, há apenas interesses. Do mesmo modo, com a esposa impossibilitada na sua contribuição por qualquer doença ou qualquer outro aspecto na vida que aconteceu, é nestes casos que se vê o amor, é nestes casos que se vê os factos. Conheci um jovem ministro do Senhor na África do Sul que, no princípio da sua vida, como jovem, ele ficou privado da sua esposa porque ela teve um desastre de carro e ficou eternamente em coma. E ele tinha que ministrar a palavra de Deus e tinha que viver, creio que tinha uma criança. E tinha que viver no princípio dos seus dias. Quando nos casamos é para os bons momentos e para os maus momentos. Estamos casados, temos respeito uns pelos outros, temos que nos suportar uns aos outros até que Deus nos separe. Existem muitos que se juntam por conveniências e se separam da mesma forma. Jesus faz a diferença nas pessoas. Podemos dizer amém? Terceiro lugar, os deveres dos filhos. Na família cristã, onde existem filhos também, eles têm obrigações a cumprir. Eu digo porque há famílias que não têm filhos, infelizmente. Não têm filhos, até que tenham, mas onde têm filhos filhos no lar, há também obrigações a cumprir. Colossenses 13, verso 20 do nosso texto, afirma: vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vamos dizer: vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Oh, maravilha das maravilhas, criar os filhinhos na escola dominical, ensiná-los no temor de Deus, no exemplo familiar, e quando é necessária a obediência, os filhos estão preparados para obedecer à voz do pai e à voz da mãe. E se eles não obedecem, vem a correção, vem a disciplina, conforme nos narra a palavra de Deus. A obediência aos progenitores é uma ordem de Deus. Mas não é só ordem divina, é agradável ao Senhor a obediência dos filhos aos pais. Como temos vindo a meditar, existe uma escala de sujeição: cabeças, Deus, Cristo, homem, mulher e filhos. E diz a palavra ainda que estamos todos sujeitos uns aos outros. E consideramos os outros superiores a nós mesmos. E quando isso acontece, oh meus amados, assim a família cristã é uma família diferente. A igreja cristã é uma igreja diferente, uma igreja religiosa, porque se amam no Senhor. Louvado seja Deus. Como nos diz a Escritura Sagrada, todo homem que vem a este mundo é filho de pecadores por natureza. E essa natureza do pecado, bem cedo começa a notar-se nas crianças. A natureza pecaminosa, bem cedo começa a notar-se nas crianças com a sua desobediência. Desde bem cedo, a tendência a desobedecer aos seus progenitores é notada e acentua-se no crescimento. Todos nós estamos ouvindo. Se não houver o ensino próprio e correção na idade própria e a demonstração na idade própria, haverão problemas no fim. O mandamento do Senhor é: filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor. Os pais cristãos querem o melhor para os seus filhos ou não? Naturalmente. E o seu ensino é baseado nas Escrituras. A obediência, a sujeição às ordens divinas não pode ser deixada de não se praticar no lar dos cristãos. O primeiro mandamento com promessa é:
teu pai e a tua mãe para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Efésios 6, 2 e 3. Este é o primeiro mandamento do decálogo que tem promessa. Para quê? Para que te vá bem sobre a terra. Nossos filhos, especialmente em várias escolas, primam diariamente com filhos de muita mãe e com muita má educação, má formação moral, e tornam-se rebeldes por aquilo que ouvem e por aquilo que veem. Os nossos filhos que andam nessas escolas estão a maior parte do tempo sujeitos a ouvir aquilo que não presta do que aquilo que é bom. De maneira que quando chegam a casa é preciso orar por eles ao Senhor. É preciso renovar os seus ouvidos, os seus olhos e etc. com as coisas divinas. Falar-lhes do perdão do Senhor, da obediência que a Deus se deve, etc. Da união dos familiares, etc. etc. Existe até a tendência de vários jovens dizerem aos seus progenitores que eles não são deste tempo. Papá, mamá, tu já não és deste tempo, já és um pouco idoso. Noutras palavras, estão a se chamar ignorantes aos seus pais. Ouvimos todos. Há essa tendência. A juventude parece que sabe tudo. E é a juventude que tem sido amargurada pelo diabo, destruindo os seus corpos, destruindo a moral, destruindo tudo o que se encontra bom na juventude. Todos os filhos devem ouvir o seguinte: que a experiência da vida não se compra nem se vende. Adquire-se com a experiência. Esta experiência que os pais vivem na criação dos filhos só se adquire com o tempo. Não há outra forma. E quando as crianças pensam que sabem tudo na escola, eles têm que aprender a experiência do lar, a experiência daqueles que já passaram pela escola. Filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor. Quem não respeita a seu pai e a sua mãe é falta de entendimento e mal educado. Os filhos terão que compreender que descendem de seus pais também já foram jovens como eles, já passaram muitas dificuldades para os criar. Filho que responde a seus pais deve ser corrigido imediatamente, como ensina em Hebreus, capítulo 12, verso 9 e verso 10. Corrigir com amor. Eu quero ler. Hebreus 12, verso 9 e verso 10 diz: além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós o reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia. Vamos dizer todos: como bem lhes parecia. Mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Deus corrige o que ama e aceita aquele que recebe por filho, para sermos participantes da sua santidade. Mas os pais cristãos, os pais crentes, sabem corrigir os seus filhos, não é matá-los, não é espancá-los até ao ponto em que eles fiquem horrivelmente marcados, mas é corrigi-los com amor. A Bíblia Sagrada diz que os pais cristãos sabem corrigir os seus filhos, como bem lhes parece, e esse parecer tem que ser fundado na Sagrada Escritura. Amém. Os filhos devem obedecer sem reservas a seus pais. A educação começa nos nossos lares e não no sistema social ou político. Não é bom para os filhos que seus pais não tenham prazer neles. A família cristã deve ser um exemplo de educação na sociedade. Os outros devem ver em nós algo diferente. Deve ver nos filhos cristãos que eles não falam mal, não pronunciam palavras que não devem, não tratam mal alguém
Devem ter um reporte do seu professor, da sua professora, que é um aluno esmerado, ou uma aluna esmerada que está com atenção, etc., que respeita, etc., etc. Em Provérbios 23, verso 22, afirma o Senhor: ouve a teu pai que te gerou e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Os pais de hoje também já foram jovens, mas amadureceram com as tribulações da vida e são nossos pais que são os nossos melhores conselheiros. São nossos pais que são nossos melhores conselheiros, nossos melhores amigos. Eles têm a experiência da vida, eles sabem aquilo que é necessário para nós. É por isso que muitas vezes é preciso corrigir os filhos em diversas atitudes e fases de crescimento na sua vida. E se assim for, se nós tivermos esse conhecimento e colocarmos em prática esse conhecimento, vai tudo dar certo. Glória ao nome de Jesus. Salomão disse: aparta, pois, a ira do teu coração e remove a tua carne do mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Nós estamos a falar para cristão, para falar para a pessoa que crê em Deus. Eu vou repetir. Salomão disse, esta é a palavra de Deus: afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Eclesiastes 11 e verso 10. E sabe o que quer dizer a vaidade? Vaidade é a qualidade de ser inútil, vão e sem duração. É isso que nos ensina o dicionário da nossa língua. Vão, inútil e sem duração. Vaidade. Vaidade. A adolescência e a juventude é vaidade. Eles dizem muitas coisas e nós temos que os compreender e chegar ao seu tempo da sua idade para os compreender. Louvado seja o nome do Senhor. A juventude precisa de amparo e proteção. Tudo acaba, em muitos casos, somente quando os filhos são pais. Poderão dar valor aos conselhos dos seus pais. A meninice vai acabar, a juventude vai acabar, a vaidade vai acabar, mas vai acabar com o tempo. E até lá eles precisam de uma vara ao seu lado para que aquela árvore cresça direita. E é preciso entender também a juventude. Por causa de várias leis das nações em que vivem, muitos filhos ficam rebeldes à autoridade paternal e maternal. E há sofrimento no lar. Por isso, quando o filho chega a casa, nós precisamos de orar com ele. Precisamos dizer alguma coisa. Todas as noites, todas as manhãs, nós os temos que encomendar ao Senhor. Fazemos uma pergunta a toda a juventude: quantos de nós queremos que Jesus deve ser o nosso exemplo? Talvez possam todos dizer: eu creio que Jesus deve ser o nosso exemplo. Pois deixe-me dizer que está escrito em Lucas 2, 51 e 52 que ele era submisso à sua mãe e ao seu pai adotivo. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor. Provérbios 10 e verso 1 diz: o filho sábio alegra o seu pai, mas o filho louco é a tristeza da sua mãe. Deus abençoa os membros da família que cumprem os deveres cristãos, pois desta forma o Senhor é glorificado neles. Acerca da obediência dos filhos, Deus nos deixou o grande exemplo dos recabitas na obediência às palavras do Pai. Nós queremos ler alguns versos no capítulo 35 do livro de Jeremias. Livro de Jeremias, capítulo 35. Assim diz a palavra do Senhor. Eu vou repetir o meu pensamento e vou dizer: acerca da obediência dos filhos, Deus nos deixou o grande exemplo dos recabitas na obediência às palavras do Pai. A partir do verso 1 assim diz: palavra do Senhor que veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas e fala com eles e leva-os à casa do Senhor,
uma das câmaras e dá-lhes vinho a beber. 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 Leva-os à casa do Senhor e dá-lhes vinho a beber. Esta é uma ordem divina. Mas lembrai-vos que esta ordem era uma prova para dar uma lição ao seu povo. Verso 3. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazanias, e seus irmãos, e todos os seus filhos, e a toda a casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, que está sobre a câmara de Mazeias, filho de Salom, guarda do vestíbulo, e pôs diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: bebei vinho, bebei vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho, não beberemos vinho, não beberemos vinho, porque Jonadab, vamos dizer porquê? Porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou, dizendo: nunca jamais bebereis vinho, nem vós nem vossos filhos. Mas Deus sabe o que faz. Deus mandou o profeta a esta família para os levar a beber vinho. Mas os filhos dos recabitas disseram: jamais nós beberemos vinho, porque somos obedientes ao mandamento do nosso pai. Porque somos obedientes ao mandamento do nosso pai. Verso 7. Não edificareis casas, nem semeeis semente, etc, etc. É para cortar a história mais curta, vamos para o verso 10. Mas habitámos em tendas e assim ouvimos e fizemos conforme tudo quanto nos mandou Jonadab, nosso pai. Vamos dizer, fazemos tudo quanto nos mandou Jonadab, nosso pai. Não é isto maravilhoso, obedecer às ordens do pai? Não é isto lindo, ser obediente ao pai? Mas vejamos o resto da história. Verso 11. Sucedeu, porém, que, ouvindo Nabucodonosor, rei de Babilónia, subindo a esta terra, dissemos: vinde e vamos-nos a Jerusalém por causa do exército dos caldeus e por causa do exército dos sírios, e assim ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vai e diz aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: porventura nunca aceitareis a instrução para ouvirdes as minhas palavras, diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até este dia, antes ouviram o mandamento de seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado a vós, madrugando e falando, vós não me destes ouvidos, vós não me ouvistes. E eu vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando, dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, e fazei boas ações. Fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los, e assim ficareis na terra que vos dei a vossos pais. Mas não inclinastes o vosso ouvido, nem me obedecestes a mim, visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhe ordenou. Mas este povo não obedeceu. Por isso assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre vós, sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém, todo o mal que falei contra eles, pois lhes tenho falado e não ouviram, clamei e eles não responderam. E à casa dos recabitas disse Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: pois que obedeceste ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus mandamentos e fizeste conforme tudo o que vos ordenou, portanto assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante mim a minha face todos os dias. Olha, irmão, Deus quer abençoar as famílias e os filhos, e Deus dá-nos a maior lição. Entre estes homens que desrespeitaram a palavra de Deus para obedecer à voz do Pai.
que a palavra de Deus através de Jeremias vinha como uma prova. Mas eles preferiram de respeitar, porque finalmente Deus não os ia obrigar a beber vinho. Deus não obriga ninguém a beber vinho, é muito melhor não beber do que beber. E estes homens guardaram o mandamento do seu pai e por essa causa Deus os abençoou. Nunca faltará varão a esta família, a esta tribo que sirva diante da minha face. Assim acontecerá aos homens destes dias. Louvado seja o nome do Senhor. Deus usou esta obediência destes filhos para dar a grande lição ao povo do Senhor e que também nós precisamos de aprender. Obedecer é melhor que sacrificar. Filhos, sede obedientes a vossos pais, porque isto é justo. Desta forma os filhos serão abençoados pelos pais. Os filhos serão abençoados pelos pais e os pais pelos filhos. E haverá harmonia no lar e haverá prazer na família. O pai terá prazer no seu filho, tudo aquilo que lhe pedir, se tiver ao seu alcance, lhe vai conceder, mas quando o filho é rebelde, o pai lhe fecha as entranhas ou a mãe. Filhos, sede obedientes a vossos pais. Eles já foram também jovens. Claro que nós temos que descer à idade deles para os compreender. A família que assim procede terá certamente a bênção do Senhor e terá prazer nela. Os pais sempre desejam o bem-estar dos filhos. Deixa-me contar uma história verídica. E eu vou pôr isto no plural. Há muitas famílias que têm deixado os Açores, a Madeira e o continente e ido para outras nações para dar um melhor futuro aos seus filhos. Você sabe o que é que tem acontecido a muitas dessas famílias? Têm visto os seus filhos nas drogas, nas cadeias e deportados para as terras que nem sequer os viram nascer. Ou outros os viram nascer. Olha, meus amados, que bom é ter os filhinhos orientados nas Sagradas Escrituras. Essas famílias que quiseram o bem para os seus filhos viram a família destruída. Em quarto lugar, os deveres dos pais cristãos. Também há deveres dos pais. Há doutrina para todos. O nosso texto, como temos visto, tem uma escala nesse sagrado ensino, começando pelas mulheres, pelos maridos, pelos filhos e, por fim, pelos pais. O que vemos, nós vamos repetir lá, em Colossenses. Diz assim a palavra do Senhor: vós mulheres estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós maridos, amai vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Há pais que só sabem é criar dificuldades na casa e não compreender a idade das suas crianças. Isto também se passa. Louvado seja Deus. Sujeição, amor, obediência e não irritação. É aquilo que nós vemos no nosso texto sagrado. Eu creio que ainda que nem todos podem ter uma boa formação intelectual, contudo os pais cristãos se prezam de o ser. Bem educados, porque ouvem a palavra de Deus e são ensinados pelo Senhor, que diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tem certamente uma boa formação moral e espiritual que podem incutir nos filhos como exemplo. Podemos dizer amém? É grande a responsabilidade da mãe e do pai na criação e educação dos filhos. A razão disso é que os nossos filhos não são nossos. São do Senhor. É quando nós começamos a compreender estas coisas, que os nossos filhos não são nossos, então nós temos que os educar na palavra de Deus. O Salmo 127 diz que eles são a herança do Senhor. E eles nos são dados por algum tempo para os criar, para os entregar a Deus. Por isso, quando as criancinhas nascem, nós os dedicamos ao Senhor. Amém? E no seu crescimento, eles são ensinados na doutrina e a demoestação das Sagradas Escrituras. Nossos filhos não andam pelos antros da impiedade, andam supervisados. Pais têm que ter tempo para supervisionar os seus filhos. Quais são as suas companhias? Eu sempre me preocupei na minha casa em
saber quais eram as companhias dos nossos filhos, e não quer dizer que eu não esteve livre de problemas, mas também houve correção no meu lar. E pela graça de Deus, eu dou graças a Deus que hoje cada um está na sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, os filhos são a herança do Senhor e nós temos que os criar nessa admoestação e doutrina do Senhor. E eu creio que tudo isto é possível. Tudo isto é possível se houver um lastro, se houver uma formação, se houver uma base. Tudo isto é possível e o Senhor vai ser glorificado. Prezado telespectador, eu creio que você foi abençoado com a mensagem deste dia. Toma uma decisão e junte-se ao povo de Deus para viver a eternidade com Jesus. Por favor, telefone para Pastor Sousa. Que Deus o abençoe e até ao próximo programa, se assim Deus o permitir.